Amém? Abra aí a sua Bíblia, João capítulo 17. Nós estamos, irmãos, iniciando nesse domingo uma nova série que é sobre a oração sacerdotal, a oração de Cristo, a oração do Deus Filho ao Deus Pai. E nós vamos aqui, na medida que o Senhor nos der graça, nós vamos nos aprofundar aqui e certamente crescer muito, aprendendo as lições dessa magnífica oração aqui do Senhor Jesus ao seu Pai, o Deus Todo-Poderoso. Amém? João, capítulo 17. Amém? Todos acharam aí? Amém? Vamos ler a palavra do nosso Deus. João 17, dos versículos 1 ao 5, diz assim: Tendo falado estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Amém? Senhor nosso Deus, te louvamos pela tua bendita, eterna e viva palavra. Ela é a nossa esperança, ela é a âncora, Senhor, da nossa alma. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque a tua palavra é fiel. Tu és fiel, a tua palavra é a verdade, tu és a verdade, a tua palavra é viva, tu és um Deus vivo. Senhor, aplica essa verdade poderosa em nossos corações, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, essa oração aqui, nós podemos chamar da oração daquele que venceu, ou a oração do vitorioso. O versículo 33, um versículo acima, capítulo 16, versículo 33, Jesus disse assim: olha, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí, irmãos, Jesus vence o mundo aonde? Na cruz. E aí chega João 17, provavelmente Jesus orou aqui, certamente entre o cenáculo e o Getsemane, né? Um pouquinho antes da sua traição de Judas, a sua prisão, julgamento. Mas fato é, irmãos, que João 17 é a oração daquele que venceu. Irmãos, eu e você, nós já ouvimos muitas orações. A gente participa de um culto, a gente ouve as orações. A gente lê a Bíblia, tem várias orações na Bíblia, de mulheres de Deus, de homens de Deus, Ana, Davi, Maria, inúmeras orações. Mas nenhuma oração, irmão, se compara com a oração que o Deus Filho ora ao Deus Pai. É algo muito singular, irmãos, porque a gente tem aqui um vislumbre de uma conversa. A gente tem um vislumbre aqui, irmãos, de algo que o Filho eterno diz ao Pai eterno. Nada se compara, irmãos, a essa oração. Essa é a oração, irmãos, de quem venceu o mundo. Essa é a oração de quem venceu o diabo. Essa é a oração de quem venceu a morte. Essa é a oração de quem venceu todos os seus inimigos. Essa é a oração, irmãos, do único homem na face da terra que cumpriu cabalmente toda a lei de Deus. O Cristo é o nosso representante. Amém, irmãos? Por isso Cristo nos representa diante de Deus. Então,
Essa oração, irmãos, é a mais magnífica oração feita aqui na terra. É a oração mais linda registrada em toda a Escritura. E que privilégio é, irmãos, ouvir uma oração, nada mais, nada menos, dentro do ambiente da Trindade. Não sei se você já pensou assim, meu Deus, como funciona a perfeição desse relacionamento entre o Deus eterno, o Filho eterno e o Espírito eterno? O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Irmãos, Deus permitiu aqui, pela obra do Espírito, que nos fosse revelado um momento de comunhão aqui, de filho para pai. Louvado seja Deus. Alguns comentaristas bíblicos, irmãos, dizem que essa oração aqui é colocar a igreja no Santo dos Santos, exatamente diante do Senhor, para ouvir aqui uma oração do Deus Filho ao Deus Pai. João 17, irmãos, Jesus aqui ele está se consagrando para o sacrifício. E aí ele diz algumas coisas para Deus. Jesus está se consagrando pela sua igreja. Jesus está se consagrando para ser ao mesmo tempo o sacerdote que oferece o sacrifício, mas ao mesmo tempo Jesus ele é o sacerdote e também ele é o nosso sacrifício. Ele é os dois ao mesmo tempo. Vocês lembram que no Antigo Testamento o sacerdote, o sumo sacerdote, ele preparava o animal para o sacrifício, mas um era o sumo sacerdote e outro era o sacrifício. Mas, irmãos, na nova aliança, no pertencimento a Cristo, o sacerdote e o sacrifício é um único Deus, é um único ser que veio, irmãos, e se entregou por nós. Louvado seja o Senhor. Então Jesus falou muito sobre, irmãos, Jesus falou muito sobre Deus, Jesus pregou muito sobre o Pai, mas agora chegou a hora de Jesus falar com o Pai. Jesus nunca desprezou a oração, irmãos. Jesus nunca desprezou a comunhão com Deus. Ele entendia como isso era importante para a sua vida. Jesus entendia como isso era importante para o seu ministério. E olha aqui, irmãos, que Jesus está orando aqui em profunda adoração a Deus, bem perto do sofrimento da cruz. Ele ora na antessala da dor, próximo à sua prisão, com um falso beijo de Judas. Ele vai orar: Senhor, a hora é chegada. Chegou a hora. Hernandes Dias Lopes, irmãos, vai dizer que todas as petições de Jesus aqui nessa oração sempre são por sua consagração e por bênçãos espirituais e celestiais aos discípulos, à sua igreja, ao seu povo. O Senhor aqui nessa oração, Ele não pede riquezas, Ele não pede honra, Ele não pede influência política no mundo para os seus discípulos, mas o pedido de Jesus resume-se em pedir ao Pai que os guarde do mal, que a palavra de Deus os santifique, que o Senhor os separe do mundo e os qualifique para a missão em unidade, em comunhão. Deixando claro aqui, irmãos, que Jesus está orando pela prosperidade de uma vida cristã, pela prosperidade da alma, que vem do verdadeiro conhecimento do Senhor. Então nós podemos, irmãos, compreender esses 5 primeiros versículos aqui como falando de prosperidade da alma, e o destaque aqui está nos versículos 3, aonde Jesus fala sobre a bênção da vida eterna. Que Jesus fala: olha, a hora é chegada, o Filho será glorificado no Pai, o Pai será glorificado no Filho, e isso vai redundar numa bênção, vida eterna para os que conhecem a Deus. Então, irmãos, compartilhar a vida do Senhor significa conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus significa vida eterna.
E o que nós veremos no texto, irmãos, é que Jesus providencia a vida eterna aos que conhecem a Deus. Agora, como vem essa vida eterna? Como somos ou fomos abençoados com a vida eterna? Em primeiro lugar, que nós vemos no texto, irmãos, nós fomos abençoados com a vida eterna através da cruz de Cristo. É o instrumento da nossa salvação. Olha aí o versículo 1, Jesus vai dizer assim: Pai, é chegada a hora. Irmãos, Jesus nos chama a atenção, esse texto nos chama a atenção para alguns aspectos da cruz de Cristo. Como é importante, irmãos, nós entendermos os ensinamentos da cruz de Cristo. Jesus disse aqui: a hora tinha chegado. A gente vai ler muito no Evangelho de João e nos outros evangelhos, Jesus dizendo assim, mas é mais em João: a hora não é chegada, a hora ainda não é chegada, mas ainda não chegou a hora. Agora aqui, o que Jesus fala? Chegou. Agora é a hora. Irmãos, para Jesus ter dito isso, significa que a história da redenção, a história do mundo, irmãos, tem um cronograma divino. Jesus não foi pego de surpresa. Ai meu Deus, agora eu não estou preparado, o que vai ser de mim? Não, irmãos, a história da redenção, a história do cosmos, a história da igreja, está nas mãos do Senhor, meus irmãos. O nascimento de Jesus, a vida, a morte de Cristo, irmãos, não foram acidentes, mas faziam parte de uma agenda divina traçada na eternidade. Jesus não vai para a cruz, irmãos, como um derrotado, mas como um rei que caminha em direção ao trono, que o conduz à vitória. Então João 17 é a oração daquele que venceu. A gente precisa, irmãos, nos desligarmos daquela ideia muito equivocada de que quando Jesus está mais perto da cruz, mais o diabo está feliz, dizendo assim: agora eu acabo com ele, agora eu acabo com ele. É o contrário. Quanto mais Jesus está perto da cruz, mais Jesus, irmãos, está perto da vontade de Deus, de cumprir a sua missão. Tudo que o diabo não queria era Jesus perto da cruz. Tudo que o diabo não queria era Jesus dizer isso aqui: chegou a hora. O que o diabo mais queria ouvir, sabe o que era? Eu vou fugir, eu vou escapar disso aqui. Era o que o diabo mais queria ouvir. Mas o que Jesus fala? É chegada a hora. E o Filho de Deus caminha, irmãos, para a cruz, porque é naquela humilhação que ele será exaltado. É através daquela humilhação que ele será glorificado. É através daquela humilhação que ele será vitorioso. É através daquela morte em que ele vai derrotar todos os seus inimigos com a sua ressurreição e nos dar a vida eterna, nos dar a salvação. É na cruz, irmãos, que Cristo cumpre o plano da redenção. É na cruz de Cristo, irmãos, que nós somos redimidos. É na cruz que ele esmaga a cabeça da serpente. É na cruz que ele despoja os principados e potestades. É na cruz, irmãos, que o Filho revela que Deus ama o mundo. É na cruz. Louvado seja Deus. E essa cruz, portanto, irmãos, é instrumento de glória para o Pai, e a cruz é instrumento de glória para o Filho. Olha aí o versículo 1 na sequência, vai dizer isso: é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Olha só a oração, aqui é uma oração, viu, irmãos? Não é uma narrativa. Tá? Aqui é o Deus Filho falando com Deus Pai. Pai, olha, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que
Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Irmãos, tudo que o Filho fez foi em obediência, como diz lá em Filipenses, obediência até a morte e morte de cruz. Tudo que o Filho fez, irmãos, foi para agradar o Pai. Tudo que o Filho fez foi tendo em vista Deus, satisfazer a Deus, cumprir a justiça de Deus. A cruz é um instrumento de glória para o Pai. Tudo que o Filho fez, irmãos, foi para o Pai. E aí, o que Deus faz? Se tudo que o Filho faz é para o Pai, tudo que o Pai faz é para o Filho. E aí, irmãos, Deus exalta Jesus sobremaneira e lhe dá um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então perceba que a cruz exalta a glória de Deus, a cruz exalta a glória do Filho. Entendamos, irmãos. Mas em segundo lugar, irmãos, nós vemos a essência da salvação. Se um instrumento da salvação é a cruz, a essência da salvação, irmãos, é que na cruz Jesus adquire autoridade para abençoar eu e você com vida eterna, com perdão de pecados, com graça. A vida eterna, irmãos, é uma dádiva do Pai, que só é oferecida pelo seu Filho Jesus. Amém, irmãos? Quem pode ter vida eterna? O que é a vida eterna? A vida eterna é uma graça de Deus. A vida eterna é um presente de Deus, que só é oferecido através de Jesus. Sem Jesus é possível ter vida eterna com o Senhor? Não é possível. Não há vida eterna fora de Jesus Cristo. Não há vida eterna fora daquilo que o Senhor conquistou por nós na cruz. Só o Filho pode nos conduzir a Deus. Só Jesus é o caminho para Deus. Somente o Senhor Jesus pode nos reconciliar com Deus. Só Jesus, irmãos, é a porta do céu. Somente Jesus é a porta da vida eterna. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, quando a gente lê o versículo 3, uma pergunta simples de um catecismo infantil, de uma educação cristã para os nossos filhos: o que é a vida eterna, papai? O que é a vida eterna, mamãe? E aí, irmãos, o versículo 3 vai falar: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém, irmãos? O que é a vida eterna? Irmãos, a vida eterna é conhecer. Vida eterna não é fazer. Não é nada o que a gente faz para a gente ter a vida eterna. É conhecer aquele que fez. Amém, irmãos? É conhecer aquele que foi enviado, Jesus, aquele que enviou o Filho, Deus o Pai. Irmãos, a vida eterna consiste em conhecer a cruz de Cristo, consiste em conhecer ao Senhor. E conhecer aqui, irmãos, não é simplesmente você ter ideias corretas sobre Deus. Conhecer aqui, irmãos, não é mero aprendizado intelectual. Conhecer aqui, irmãos, não é você ter uma bagagem, ainda que bíblica, um conhecimento ainda que bíblico. Conhecer aqui, irmãos, é conhecer a pessoa de Deus, é conhecer a pessoa de Cristo, é um relacionamento experiencial, místico, espiritual, de transformação da sua natureza.
de transformação do seu coração, aonde você se torna nova criatura, aonde você se vê como um novo nascido em Cristo, porque a sua primeira criação foi em Adão. Em Adão, a sua vida era só pecado, era só afastamento do Senhor, você não tinha respeito por Deus, pela palavra de Deus, mas aí Jesus transformou o seu coração, e agora você é uma nova criatura, então o seu coração foi mudado. Aquilo que você não gostava, você começa a gostar. Aquilo que Deus valoriza, você começa a dar valor. Você começa a acreditar na palavra do Senhor como verdade de Deus, revelada do Senhor. Isso é conhecer a Deus. O verdadeiro conhecimento de Jesus, irmãos, ele vem primeiro de um ambiente pré-teórico. É o ambiente da regeneração, é o ambiente da transformação do coração, irmãos. Então, isso aqui, dentro da teologia, é chamado do conhecimento pactual. É você entrar em uma aliança pelo sangue de Jesus Cristo. Vocês lembram que quando Jesus oferece a ceia aos seus discípulos, Jesus fala assim: olha, esse é o pão, esse é o cálice, deu graça, Deus para os discípulos, abençoou. Este é o sangue da nova aliança. Amém, irmãos? A nova aliança em Cristo, irmãos, é no sangue do Senhor. É esse conhecimento pactual de fazer parte da aliança com o Senhor. A vida eterna, irmãos, é para os que estão inseridos nesse pacto da graça. A vida eterna é para os que estão inseridos na aliança, no sangue de Jesus. Porque, irmãos, Deus concede vida eterna para os que estão em aliança com Ele. Quem não está em aliança com o Senhor, não tem salvação, não tem vida eterna. Amém, irmãos? Quem ainda não tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, está em uma aliança, mas em aliança com Adão, em uma aliança de obras, em uma aliança que só leva à queda, em uma aliança que só leva à desobediência. Somente Cristo, irmãos, como nosso representante, o representante de uma nova raça, o representante de uma nova aliança, de um novo povo comprado pelo seu sangue. Louvado seja o Senhor. Isso é, irmãos, vida eterna. E Jesus diz, irmãos, que essa vida eterna, ela já começou. Porque se a vida eterna é conhecer a Deus pactualmente, é ser comprado pelo sangue de Jesus, você é regenerado, você é salvo, você pode com toda a confiança crer que nós já temos a vida eterna. Louvado seja Deus. Isso é mérito nosso? É conquista humana? É evidente que não. Tudo isso é graça do Senhor. Louvado seja Deus, irmãos. A vida eterna já começou, sim, porque a vida eterna, irmãos, é mais do que um tempo interminável na eternidade. A vida eterna, irmãos, não é apenas o futuro que nós viveremos, algo escatológico. Nós que já conhecemos a Deus, nós já desfrutamos, irmãos, de uma eternidade com Deus, porque estamos inseridos em uma aliança perfeita, a aliança com a obra do Filho de Deus. Essa obra não falha, irmãos, é salvação eterna, providenciado por uma trindade eterna. Louvado seja Deus por uma obra perfeita do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Isso é o conhecimento verdadeiro de Deus para a salvação. Vida eterna, guarde isso, irmãos, não é uma quantidade interminável de vida que a gente tem que esperar o futuro para viver, mas é uma qualidade de vida em viver
uma aliança com Deus que nós já vivemos no presente. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês lembram que Jesus disse para os discípulos assim: olha, vocês vão ceiar comigo agora pela última vez, até o dia em que nós haveremos de ceiar juntos na eternidade. Aquilo ali, irmãos, é a promessa da perfeita aliança do Senhor no seu sangue. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, porque Deus, irmãos, escolheu pecadores para conceder a vida eterna. Deus separou um povo para conceder a vida eterna. Vida eterna, irmãos, é conhecer aquele que é eterno. Amém, irmãos? Vida eterna é conhecer o eterno Pai, o eterno Filho, o eterno Espírito Santo. Vida eterna é conhecer o Deus eterno por meio de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Amém? É evidente, irmãos. Pastor, o ímpio vai ter vida eterna? Ele vai ter uma vida eterna, mas por não estar em aliança com o Senhor Jesus, ele vai ter uma vida eterna no inferno. Precisa se converter, porque no pacto em Adão, no dia do juízo final, todos serão reprovados, todos serão condenados. Quem será absolvido? Os que estão cobertos por Cristo, com o sangue do Senhor, que é a nossa justiça, que é a nossa defesa, que é a nossa paz. Amém, irmãos? Como é fundamental pregarmos o Evangelho. A gente não quer que pessoas que conheçamos, familiares, a gente não quer vidas no inferno. A gente quer vidas salvas. Amém, irmãos? A gente quer vidas transformadas. Vamos pregar o Evangelho, porque é a única coisa que pode promover, irmãos, a inserção de uma criatura, por mais depravada que ela seja, numa aliança cujo Senhor morreu pelo pecado dele ou dela. Louvado seja Deus. Deus é esse Senhor gracioso. A cruz aponta, irmãos, a cruz foi algo tão horrível para salvar pessoas horríveis como nós. Louvado seja Deus. Aquele retrato feio da cruz, que era o pior tipo de morte, foi para salvar o pior tipo de pessoa, os piores tipos de pessoas, irmãos. Eu e você. Aquela cruz aponta para a maldição, para a nossa ruindade, para a nossa queda, e como Deus nos amou. Louvado seja Deus. Mas em terceiro lugar, irmãos, que nós vemos nesta oração, é que a salvação é uma obra consumada, perfeitamente realizada por Jesus Cristo aqui na terra. Perceba que o versículo 4 vai dizer assim: Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Senhor, o que o Senhor pediu, eu fiz. O que o Senhor ordenou, eu obedeci. Irmãos, Deus Filho veio a esse mundo e abriu um caminho para o céu. Louvado seja Deus. É importante nós entendermos, irmãos, que a salvação não é um caminho que a gente abre de baixo para cima, da terra para o céu, mas é um caminho que Deus abre dos céus para a terra. Como é que isso acontece? Quando o Filho eterno se humaniza, quando o Filho eterno se humilha num estado de encarnação. Imagine, irmãos, o Filho eterno se humilhar como um bebê igual aos nossos filhos. Sofreu como bebê, como criança, como adolescente, como jovem, como homem,
A Bíblia diz que em todas as coisas ele foi tentado, porém não pecou. Não pecou porque nem queria, e nem pecou porque também não podia pecar, porque era santo, era Deus, sem o DNA do pecado que habita em nós. Mas fato é, irmãos, que a salvação começa de cima para baixo. Quando Deus envia a sua misericórdia e envia o seu Filho, Deus amou o mundo de tal maneira que, Filho, desce. E aí o Filho abre mão da sua glória. Mais uma vez eu lembro de Filipenses 2. Abre mão da sua glória, assume a forma de servo, assume a sua forma de humilhação e sofre a pior morte, a morte de cruz, por nós pecadores. Então, irmãos, a salvação foi uma obra que o Pai confiou ao Filho, e o Filho falou: amém, eu vou lá e eu farei. Farei, Pai, farei, papai. Ele veio e fez. Em tudo foi obediente, em tudo cumpriu os propósitos eternos de Deus, irmãos, desse Deus que a Bíblia diz que nos elegeu, nos escolheu antes da fundação do mundo. E o Filho vem, irmãos, e morre pelos nossos pecados, louvado seja Deus. E depois vem o Espírito Santo e aplica essa obra da redenção, nos selando para o dia da redenção final, louvado seja Deus. Temos a salvação, irmãos, pela completa obediência de Jesus. Não pense você que você vai conseguir a sua salvação pela sua obediência, porque a gente cai, irmãos. A nossa salvação foi conquistada pela obediência de um. É o que Paulo diz em Romanos 5: pela desobediência de um, Adão, todos foram feitos pecadores. Agora, pela obediência de um, Cristo, muitos serão justificados, muitos serão salvos. Perceba a diferença? A questão é: você está em aliança com Adão ou em aliança com Cristo? Em Adão é morte, o salário do pecado é a morte, o salário de Adão é a morte, mas em Cristo é vida eterna, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Essa semana eu até li uma frase interessante, falando assim, né, que no meio desse tumulto financeiro todo, muitos salários diminuíram. Quem ganhava mais está ganhando menos, mas o salário do pecado não mudou nada, continua sendo a morte, não mudou nada. Então, irmãos, carecemos dessa redenção. Se você já é salvo, seja comprometido em ser salvo, com essa salvação, em obediência e em amor a esse Senhor, e gratidão pela obediência de Cristo, pelo seu sacrifício substitutivo, vicário em nosso lugar, louvado seja Deus. Foi na cruz, irmãos, que Jesus disse o quê? Está consumado, a dívida está paga, tudo o que tinha para fazer eu fiz, não resta mais nada a fazer. Jesus fez tudo por nós, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Em quarto e em último lugar, nós vemos que o Senhor aqui, irmãos, Ele ora pelo seu estado de origem, ou seja, a glória eterna, a recompensa, o galardão por tudo aquilo que Ele fez em seu estado de humilhação. Eu acho maravilhoso, irmãos, essa oração aqui, o versículo 5, que o Deus Filho está orando, diz assim: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. É interessante, irmãos, esse versículo aqui,
Porque Jesus está falando assim: Senhor, eu fiz tudo, e agora eu queria te pedir algo. Senhor, me dê a glória que eu tinha na eternidade, antes de eu vir ao mundo nesse corpo de humilhação. Senhor, restitui essa glória que eu tive com o Senhor em toda a eternidade, antes que houvesse mundo, antes da criação. Irmãos, às vezes não é difícil, às vezes, ter uma mente cristã evangélica pensando que Jesus veio a existir simplesmente quando ele nasceu de José e Maria. Irmãos, Jesus é tão eterno quanto Deus. Jesus é tão eterno quanto o Espírito Santo. Jesus, o Filho, é tão eterno quanto o Pai. A questão é que num dado momento da eternidade, o Filho abre mão de toda a sua glória nos céus, seus atributos, se esvazia de tudo o que Ele é, para se identificar conosco, para pagar o preço pelos nossos pecados. Mas uma vez que essa obra foi concluída, e Deus teve todo o prazer na obra do Filho, o Filho fala assim: Senhor, me dá aquela glória que eu tive antes da criação, que eu tive antes do mundo. Irmãos, que tempo é esse? A gente nem consegue imaginar. A gente chama de eternidade. É um tempo do Senhor. E aqui, irmãos, Jesus está orando de fato o que Ele é de direito. E Filipenses vai dizer que Deus o quê? Jesus morre, ressuscita, Deus o exalta sobremaneira, ou seja, coloca Ele numa posição que Ele eternamente sempre esteve. Esse é o estado de Cristo, glorioso. Quando Jesus veio a esse mundo, irmãos, e sofreu na cruz, Ele sofreu como homem, sangue, sofrimento. A sua primeira vinda foi marcada por dor. Agora, a sua segunda vinda, irmãos, vai ser marcada pela glória do Senhor manifesta em toda a terra. Louvado seja Deus. Jesus pede para reassumir a mesma glória que tinha antes da encarnação. Irmãos, entenda, não tenha dificuldades em entender que Jesus estava com o Pai na criação, criando no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. O Filho é eterno, estava com o Pai na criação, com o Espírito Santo, sempre. Cristo veio do céu, onde desfrutou de glória inefável, maravilhosa com o Pai, desde toda a eternidade. Mas num dado momento abriu mão de sua majestade, se esvaziou, se humilhou, a ponto de ser chamado do quê? De filho de carpinteiro. Tem noção, irmãos? De Deus eterno para filho de José. Você é filho do que faz banco, faz cadeira, faz as coisas. E quanto aos incrédulos, esse é um filho de Beelzebu. Esse aí faz as coisas pelo príncipe dos demônios. Olha só, irmãos, o que passou o nosso Senhor. Mas agora, irmãos, Ele volta para o céu, retoma o seu posto de glória, de honra e majestade. Esse versículo aqui, irmãos, é um versículo riquíssimo para a gente, às vezes no evangelismo, ou na defesa da nossa fé,
você mostrar aqui a divindade de Cristo e a eternidade de Cristo. Duas questões que esse versículo aqui, irmãos, é claro, de que o Filho é eterno e é divino. Amém, irmãos? Mas concluindo, meus queridos, nós precisamos traduzir toda essa oração aqui, irmãos, em entrega a Deus. Nós precisamos traduzir tudo isso aqui, irmãos, em alegria na alma, em pertencer a esse Deus. Irmãos, o quanto você se alegra em conhecer o autor da vida eterna. O quanto você exulta, alegria da alma, em ter os seus pecados perdoados, por um plano, irmãos, eterno. A gente não consegue imaginar que o conselho trinitário divino, na eternidade, pensou em você, em mim, e sabendo o sujeito que eu sou, sabendo o coração que eu tenho, as atitudes que eu teria, os pecados, as idolatrias, os ídolos, tudo. E o Senhor nos escolheu pela sua graça. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Já parou para pensar, talvez no tempo de anos, no tempo de vida em que você viveu nesse mundo, sem conhecer a salvação, e o Senhor te preservou, e o Senhor te guardou, e o Senhor te conduziu num dado momento ao conhecimento dEle. Depois que a gente se converte, a gente pensa: meu Deus, como Deus teve misericórdia da minha alma, como Deus teve misericórdia da minha vida. Eu era cego, eu não tinha noção de nada, mas, como disse o cego, né? Eu era cego, agora eu vejo. Não é verdade, irmãos? O Senhor tira a cegueira espiritual. Eu lembro que o apóstolo Paulo disse, irmãos, uma realidade muito importante para a vida dele. Ele escreve lá em Gálatas 2:20, simplesmente assim: Cristo me amou e se entregou por mim. Olha só olha como é importante para ele, irmãos, escrever. Ele escreve para uma igreja, mas ele diz assim: a vida que eu vivo agora, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que morreu e se entregou por mim. Louvado seja Deus. Cristo se entregou, irmãos, por você. Louvado seja Deus. E a vida eterna que temos não é algo merecido pelo nosso caráter, não é algo merecido pela nossa conduta, não é algo meritório, não é conquista humana produzida pela nossa intelectualidade e muito menos pela nossa piedade, irmãos. Não é a nossa moralidade que conquista a salvação, não é a nossa piedade que conquista a vida eterna. Para ter a vida eterna, irmãos, precisa conhecer a aliança que Deus nos oferece em seu Filho. Guardemos isso. Para ter a vida eterna é necessário reconhecer os seus pecados, chorar a sua miséria espiritual, compreender o seu estado de queda e clamar por socorro. Certamente, numa realidade, você sendo jogado no mar e você já sem forças, você certamente iria clamar por socorro, porque você teve consciência de que precisa de ajuda. Irmãos, espiritualmente falando,
nós estamos jogados. Um ser humano sem Cristo, ele está jogado. E se não for a misericórdia de Deus para tirar, ele afunda. Se não for a misericórdia de Deus para puxar, ele é condenado. Só Cristo salva. Só o Senhor concede a vida eterna. Se vivermos em Adão, derrota espiritual. Se vivemos em Cristo, nós somos vencedores. Não por nós, mas por aquele que venceu. Tudo que nós somos de bom, irmãos, é nele. Se eu sou salvo, é nele. Se eu tenho vida eterna, é nele. Pecados perdoados, é nele. Tudo é nele. Louvado seja Deus. Amém, irmãos. Compreendamos, irmãos, que hoje, e até Jesus voltar, hoje, irmãos, no céu, o Deus homem, Jesus, com seu corpo glorificado, Ele está lá, à destra do Pai. Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso advogado. A gente cai, peca, transgride sua lei, nós temos um advogado junto ao Pai. Louvado seja Deus. E pelo fato, irmãos, de Jesus ter sido glorificado no céu, pecadores podem ser salvos na terra. A nossa esperança aqui na terra, irmãos, é que tem alguém que venceu e está nos céus. Louvado seja Deus. Não está no túmulo. Ele ressuscitou. Por isso que Paulo falou: se não tiver ressurreição, para que serve a nossa fé? Se não tiver ressurreição, a nossa fé é o quê? Inútil. Não presta para nada. Não salva ninguém. Não redime ninguém. 1 Coríntios 15. Mas porque o Senhor ressuscitou e foi glorificado pelo Pai, há esperança na terra. Há esperança de salvação, há esperança de redenção, e todo o que crer em Jesus Cristo receberá a dádiva da vida eterna. Amém, irmãos? É a dádiva do Senhor, é a graça, louvado seja Deus, determinado pelo conselho da Trindade, esse Deus único e verdadeiro Deus. Amém, irmãos? O que fazemos com tudo isso? Vamos traduzir tudo isso, irmãos, em um conhecimento de Jesus, em um conhecimento de Deus que dobre os nossos joelhos, que renove a sua espiritualidade, que renove, irmãos, que te dê força nas fragilidades e te faça caminhar de maneira renovada com aquele que fez tudo pela sua vida. Amém, irmãos? Tem um hino dos nossos salmos e hinos que diz assim, é uma fala como se fosse Jesus falando, né? E diz assim: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Eu dei o meu sangue para te livrar, eu dei minha vida para te salvar, que fazes tu por mim? Amém, irmãos? Não é que o que a gente faz vai se comparar, não é nada disso. Mas a questão é, irmãos, nós temos um compromisso com a salvação. A salvação é uma dádiva e é um compromisso. Amém, irmãos? De viver para a glória do Senhor, de viver para agradar a Deus. Não mais eu, disse o apóstolo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu tenho agora é para fazer a vontade de Cristo e não a minha. Amém, irmãos? Vamos orar? Coloque o seu coração diante do Senhor. Amado Pai, nós te louvamos por tua palavra. Te bendizemos, Senhor, pela graça da vida eterna.
Te bendizemos, Senhor, por essa gloriosa salvação. Que Tu nos ajude, Senhor, a perseverar para o Teu louvor e para a Tua glória. Nos fortaleça em nossas fragilidades. Aquelas áreas, Senhor, que carecem de redenção, que carecem de aperfeiçoamento, que carecem de perseverança, porque o coração está como um terreno arruinado. Senhor, vem, Senhor, limpar o nosso coração, em nome de Jesus, e renova-nos para o Teu louvor e a Tua glória. Limpa o nosso coração da corrupção, Senhor, da imoralidade, de vícios pecaminosos, do esfriamento espiritual, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.